Olá, estamos começando mais uma live do Voo e Borboleta. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Chica. Nós vamos falar hoje sobre tendências, cool hunting junto com o reino. Vamos entrando, esperando todo mundo entrar. Ver se ela já está aqui online. Já está aqui, vou chamar ela aqui. Vamos lá. Eu normalmente não estou de moderadora, então estou aprendendo aqui a moderar, mas acho que vai dar certo. Ela está conectando. Oi, Vamos Vi. esperar. Oi, tudo Pá. bom? Tudo e Vou arrumar um você? pouquinho a minha câmera aqui. Aí, Pois é, falei sempre hoje. ajustar esses É, cortes, né? falei das outras vezes estava mais fácil, que eu não estava de moderadora, eu só precisava falar. Hoje tem que fazer um negocinho aqui. Hoje A é um gente vai nível mais aprender. difícil. Foi nível 2 hoje, nível hard. Ai. Sim. Então vamos entrando, meninas. Bem-vindas a mais uma live do Voe, né? Mulheres aqui livres, junto com o Espírito Santo, e vamos ver hoje o que ele tem para nós, né? Você quer começar um pouquinho, Chica, se apresentando? Depois eu falo um pouquinho sobre mim. Pode Perfeito. ser? Então, eu sou a Chica. Eu tenho uma agência de intercâmbio cristão junto com a minha irmã, que é a Maria Lígia, que sempre está também moderando lives por aqui. Várias. E eu sou formada em Relações Internacionais, trabalho bastante com essa questão de interculturalidade, mandar o pessoal para fora, tudo isso. E essa parte de tendências, né, que a gente vai conversar hoje, é algo que sempre me chamou muito a atenção, no sentido de por que as coisas acontecem, por que algo se destaca, por que algo vira moda, por que de repente está todo mundo usando algo parecido, ou lendo a mesma coisa, assistindo a mesma coisa. E acho que isso é muito curioso, assim, atrai essa questão de curiosidade. Então, eu acabo aplicando bastante isso no meu trabalho e na minha vida ministerial também. E é muito legal ver como tudo isso está muito interligado, assim, com questão de reino, né? E do mundo Sim. batendo no mesmo ritmo, assim. Então, acho que é isso, assim, né? Dessa questão de apresentação bem É, breve. o que eu estava falando hoje com a Chica, né? Como tudo tem uma ligação. Até essa live era para ser dentro do Voo e Artes. Na verdade, a gente tinha uma live dentro do Voo e Artes, que a gente vai falar ali mais de criatividade, do processo de tendências mesmo na prática, mas também no Voo Empreendedoras, que esse assunto, então a gente falou, por que não fazer um mix de tudo? Então, vocês já vão entender que a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de arte e principalmente de rei, né? Que é o nosso propósito aqui. Bom, também me apresentar aqui, para quem não me conhece, eu sou Ivana, me chamam de Ive, e eu posso falar até numa das lives do Voo Empreendedoras, né? Quando a Ju estava falando e falou muito sobre, desde pequena, o sonho dela, né? O que era ser, que ela nunca pensou em ser empreendedora, né? Eu posso falar que eu, desde pequena, acho que a minha vontade era ser tipo businesswoman, sabe? Eu não era aquela Uhum. criança que sonhava em ter famílias e filhos, apesar de que sim, amo, quero. Mas eu lembro que eu assisti um filme, assim, quando criança, que era toda uma mulher toda de negócios, não sei o que, só tava, eu falei, nossa, é isso que eu quero ser, sabe? Então eu sempre tinha essa vontade de não saber se empreender, mas de ter uma carreira brilhante, né? Sim. E dentro da minha carreira, eu sou farmacêutica, na verdade, que quase ninguém sabe, todo mundo se assusta quando eu falo, mas a minha carreira de farmacêutica me levou para essa área de inovação e de tendências. Eu trabalhei muitos anos no Grupo Boticário e lá eu trabalhei nas áreas de inovação. E Uhum. fiz o mesmo curso que a Chica fez, depois a gente descobriu que nós duas somos formadas em Cool Hunting, que é um curso de pesquisa e análise de tendências. E eu até saí, quando na época eu saí do Boticário, porque meu filho nasceu, e aí eu resolvi ser 100% mãe, mas na época que eu saí, o meu objetivo era continuar trabalhando com análise de tendências, né? E hoje eu tenho uma empresa de eventos, de decoração de eventos, mas eu continuo fazendo esse trabalho, e principalmente no meu trabalho, para mim, é super necessário, né? Eu sempre estou fazendo e sempre estou olhando para pesquisa de tendências. Até no início do ano eu sempre Sim. lanço
um material mesmo assim nessa área, né, de tendências. E também convido quem quiser, a gente tem uma divisão também da empresa para fazer essa pesquisa e análise de tendências independente de todas as áreas. Então, é a minha paixão, assim, a gente, né, estar sempre olhando para o mundo e para ver quais os next trends. Sim. E eu acho que isso que é algo interessante, né? Porque essa parte de tendência não é assim, acho que não existe ninguém que possa falar assim, ah, mas isso não é para minha área. Porque a parte de tendências, de entender o que está acontecendo no mundo, é algo que vai desde para quem é advogada, a quem está fazendo comida em casa para fora, quem está fazendo festa, na indústria farmacêutica, na indústria de viagem, de turismo. Então é algo que está muito interligado, né? Então acho que isso é bem interessante, assim, porque às vezes você pode achar, né, quem está assistindo falar, ah, mas tendências é algo que é só para quem trabalha com design ou com Sim. publicidade. Mas na verdade, muito pelo contrário, Não, né? Ela tá. É meio que um fio que costura ali todas as áreas as de áreas. trabalho, né? Eu acho que é muito legal todo mundo ter essa visão, assim, né? E tentar olhar esse mundo e talvez, assim, entender o básico, pelo menos, porque qualquer negócio, principalmente se você está na fase, né, falando do Voo Empreendedoras agora, de iniciar um negócio, né? É fundamental que você olhe, que você faça uma análise de tendência de mercado, né? E tendência de consumidor e tendência de produto. Então, cada área tem a sua área, né, de tendências, mas você precisa ver para ver se o teu negócio cabe mesmo, se é algo pontual para aquele mundo que estamos vivendo, anda muito junto com o sucesso do próprio negócio, né? Porque você tem que ver Sim, para onde o mundo está caminhando e quais as grandes, né? Como o que estamos vivendo agora, que é uma chave que muda tudo. exatamente. E Vi, conta um pouquinho o que que é, tipo, que é uma tendência, macro Boa, tendência, para o pessoal poder entender, assim, entender, o que que é legal. tendência. Eu até tô com uns slides do lado aqui, se der eu até coloco aqui, porque eu tenho um cursozinho que, de repente, a gente vai conseguir ainda colocar no Voo Empreendedoras, que é sobre inovação e tendências, mas, basicamente, o que é o Cool Hunting, né? O Cool Hunting é o processo, então, dessas análises de tendências. Existem mesmo Cool Hunters, que é um sonho de emprego, né, Chica, que muita gente fala, Uhum. que são pessoas que estão espalhadas pelas grandes capitais do mundo. No Brasil, a que mais se enquadra seria São Paulo, São Paulo. Uhum. mas desde, né, Moscou, Los Angeles, enfim, Hong Londres, Kong, Londres, Tóquio. Tóquio. Então, essas grandes capitais, essas pessoas dos grandes burôs de tendências, que são portais de tendências, eles têm várias pessoas que ficam nas ruas buscando o comportamento das pessoas, clicando, tirando fotos daquilo, né, para entrar nessa análise de tendências. E esses grandes portais, por exemplo, o WGSN é um portal que a gente usa muito, quem trabalha com tendências, que eu acho que é um dos maiores, que dita, né, quais são as macro tendências, mas tudo depende do nicho, né? O WGSN trabalha muito com moda, com arquitetura, mas, por exemplo, se você quer saber a cor do ano, você vai olhar a Pantone, hoje é quem dita as cores, a Pantone é uma escala de cor que nem você tem na tinta Souvenir lá, naquele papelzinho. Existe uma escala padrão Pantone, né, para todas as cores, e a Pantone lança agora sempre a cor do ano, né? Então isso, por exemplo, no mundo, tanto no mundo de cosméticos quanto no mundo de eventos, né, os casamentos são ditados pelo Pantone, né? Então a gente tem que estar Sim. ligado sim nessas tendências, né? E o processo, vou passar até ver se dá É. para vocês verem aqui. Vou me arriscar, né? Acho que dá mais ou menos, não dá Ixi, muito. Vou não deixar dá. depois pro curso para mostrar para todo mundo. Mas enfim, o processo de Cool Hunting, só para passar, então ele tem essa etapa de observação, que são essas pessoas que estão na rua observando os movimentos. Então é muito legal que é um movimento que começa da rua, né? Ele é cíclico, ele volta para a rua, porque esses Cool Hunters estão observando o comportamento mesmo das pessoas. Eles olham muito, por exemplo, cores, olhar muros, grafites, o que as pessoas, né, estão mais usando, claro, muito também notícias, acontecimentos, política, o que está acontecendo com o mundo. Depois a gente tem a parte de detectar tudo isso, então vão ser ali as necessidades, os valores das pessoas, detectar esses padrões, para depois fazer a parte de análise. Então, aí é uma outra equipe, eu acho muito legal que num processo mesmo de um burro, por exemplo, de tendências, outra equipe vai analisar o que os observadores viram. Então, isso tira um Sim. mindset de tipo,
eu estou com essa, né, um viés para aquilo. Não, então uma outra equipe vai pegar, opa, eu percebo vários desse movimento aqui, né? Ah, Sim, fibras sintéticas, nossa, tudo está se usando fibras, por que que o natural está voltando, né? E depois eu vou exatamente. capitalizar isso, então depois dessa parte de análise das tendências, eu vou capitalizar isso em relatórios realmente que eu vou começar a disparar. E aí esses grandes, né, burros saem esses, por isso que a gente pode falar assim, o que é tendência, né? Existem macro tendências, a gente sempre fala, existem a micro, que se dividem em várias tendências. A macro tendência é muito mais conceitual num sentido de movimento, ela não está diretamente, por exemplo, envolvida no produto, né? Ela está muito mais Sim. ampla. Acho Né? que talvez dando um exemplo, né? Por exemplo, e quando a gente fala de tendências e como, né, pensando no Voa Empreendedoras, como que você aplica isso no seu negócio, é um exemplo que eu acho que é um exemplo clássico, acho que quase toda mulher aqui que está assistindo vai lembrar daquela vez do esmalte da Giovanna Antonelli. Me veio isso na cabeça agora. Daquele azul da Giovanna Nossa, eu Antonelli. lembro da cor... Como que era o nome, tio? Eu não lembro, mas era um azul que todo mundo usou. E assim, foi uma coisa que foi, meu Bem Deus, pegou clarinho. fogo. Todo mundo, isso, né, foi uma fad que eles chamam, né, que é essa coisa assim que de repente entrou na moda e todo mundo tá usando, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, se esse azul tá super na moda, você vai mudar a logo da tua empresa, você vai colocar camiseta, você vai fazer tudo isso, porque isso não significa que vai virar e vai ficar para sempre. Às vezes quando vem assim, ela Exatamente. cai na mesma Ela cai. velocidade. Aí, quando você pensa em macro tendência, por exemplo, um dos exemplos que a gente conversou hoje é da própria Flá, que é borboleta, e que ela tem um negócio de kombucha. Que a kombucha é tipo um refrigerante saudável, assim, ele é probiótico, faz super bem para o corpo. E é algo que, sei lá, 5 anos atrás ninguém falava. Mas Fala. hoje, com toda essa onda de alimentos saudáveis e a própria questão de intolerâncias, de você cuidar da flora intestinal, meio que assim, contra tudo a questão dos ultraprocessados que a gente também vê muito na TV, é uma resposta. Então, o produto da Flá, ele é um grande exemplo de como você olha uma tendência, o que está acontecendo no mundo, o que as Uma pessoas estão se macro, né? importando na macro. E você olha, nossa, eu vou fazer isso. Aí, se você quiser fazer uma logo azul, Giovanna Antonelli, por um mês, tudo bem, mas assim, não, né? Tem data de validade, tem coisas que têm data de É. validade e tem coisas que duram muito. Sim, e a gente, por exemplo, bem nessa época até do esmalte, eu lembro que eu estava em Make Be, do Boticário, lançando, trabalhando com esmaltes, então foi um bom exemplo. Mas, assim, por exemplo, a indústria, ela não consegue, não adianta eu olhei, agora ela colocou na novela. Claro que a gente tinha algumas coisas, por exemplo, quando saía na novela, a gente pegava algo que já tinha em linha, parecido, e bombava no marketing daquilo ali. Mas eu não Sim, tenho um tempo hábil de produção, né, de processo de produção do produto. Então, quando eu olho macro tendência, eu tenho que olhar 3 anos na frente o que, que vai acontecer, porque aí eu tenho gap para ter tempo de colocar, né, aquele produto, sim, por exemplo, no mercado. Então, a macro, muito bem, esse exemplo que a Chica deu, por exemplo, se você olhar, agora aumentou, né, o número de vegetarianos, veganos, essa questão natural, isso seria uma macro tendência, né? Um produto, por exatamente. exemplo, o esmalte, ela é só fast, né? É tipo um fast fashion que na verdade ele já está no mercado ali, né? Exatamente, exatamente. E acho que até algo interessante, eu estava lendo hoje, depois que a gente conversou, Ivi, que esmalte é um dos produtos que as indústrias estão apostando agora no momento de pandemia, porque é barato e durante as reuniões que você tem, É né, por verdade, muito bom. Zoom, aparece. Diferente, por exemplo, do Do batom, batom, que isso que eu ia agora falar. você colocou a máscara, Só borra a máscara, né? Não adianta só nada. borra a máscara. Então, acho que perceber isso, assim. E, gente, vai fazer sentido toda a É, questão de também, né? Essa é só, assim, acho que o gostinho, o aperitivo, para entender como, às vezes, a gente está tão envolto nisso e essas coisas acontecem ao nosso redor e a gente não percebe. A gente só percebe quando olha na prateleira e vê que tem um monte de leite, de amêndoa, de castanha, de não sei o quê. Ou, de repente, várias amigas começaram a fazer coisas para entregar que são muito parecidas, sei lá, usando caramelo salgado, ou usando coisas que de exatamente. repente aparecem. Então, essa questão da tendência é você conseguir ler o que está acontecendo para poder tomar a decisão assertiva para o seu, né, para o que você faz, para o que você empreende. Né? E isso também eu acho que vem assim, pensando na questão ministerial, e eu vou
Vai, Eu vou me ver vai aqui, me lá, puxa depois. qualquer coisa, tá? Aham. Mas, por exemplo, pensando isso tudo, a gente está falando no mundo dos negócios, né? Mas, de repente, quando a gente olha numa questão de igreja, é a gente ter aquela leitura. Nossa, olha quantos casos estão acontecendo, por exemplo, de crianças diagnosticadas com déficit de atenção. Ou olha quantos casos, sei lá, depois que apareceu na novela um relato, alguém que passou por algum tipo de abuso, começou a pipocar na igreja as pessoas verbalizando sobre isso. Então, assim, você conseguir ter essa leitura do que estão falando, do que as coisas estão acontecendo e pensar como que igreja a gente vai ser assertivo nisso. Como que a gente já pode olhar e já ser profético até na decisão e não esperar uma mini explosão ali, um caso ali, para tratar assuntos que já deveriam estar sendo tratados na igreja antes. Sim. A própria Né? depressão, por exemplo, doença do século, né, que falam tanto, mas e daí está totalmente linkada, né, com a parte o que te preenche com a tua fé, né? Então eu Sim. acho assim, a gente sempre tem que olhar para todos os mundos, né, na parte de tendências. Então, mesmo que eu voltando um pouco do prático, né, a gente vai passando aqui os dois paralelos, mas eu, por exemplo, estou hoje no mercado de eventos, de festas. Mas tem muita gente falar, né? Até outras empresas lançam quais são as tendências para o ano seguinte, né? Dentro da decoração de casamento. E às vezes Sim. coloco o tema lá, por exemplo, tipo lá, unicórnio, ou flamingo, isso aqui. Isso, né? Para mim, eu já não gosto de olhar muito para isso, porque isso já é como o esmalte, como a Chica falou, isso já está acontecendo. Né? Eu acho que para a gente falar de tendências, para a gente falar de macro, a gente tem que olhar para fora. Então, o que eu gosto de trazer? Quais são os elementos que na arquitetura estão se usando mais? Fibra natural está se usando mais. Qual é a consciência da flor? Hoje as festas estão muito mais minimalistas agora, então nem se fala, né? Parênteses. É tudo micro. Mas, né, já era uma tendência também de, por exemplo, aquele casamento com um monte de flor, com aquele monte de arranjo, até claro que é um pouco de estilo, do decorador, da noiva e tudo mais. Mas é uma grande tendência, por exemplo, os casamentos em chácara, com frasezinhas, conversando com outros elementos que não são mais só a flor, né? Isso cresceu muito. Então, por quê? Porque a gente sabe que o valor da flor é altíssimo e ela vai para o lixo. Então, a tendência hoje é as flores secas. Hoje está super trend o buquê de flor seca, mas eu só vou conseguir entender que o buquê de flor seca, né, é uma tendência e vou sugerir isso para uma noiva se eu olhar lá fora o porquê da consciência das pessoas de pararem, né, de utilizar e também outras questões guardar a flor. Hoje tem vários Sim, esquemas assim, porque é um novo conceito de falar por que eu vou fazer exatamente. tudo isso para jogar fora, para virar lixo, né? E Então, eu acho que aí entra, daí puxando para a parte de artes, que também entra no bolo de hoje do Voe, que eu acho que é essa questão da importância dos trendsetters, que é o termo que são os lançadores de tendência, que são aquelas pessoas que conseguem olhar lá na frente e tomar uma decisão que normalmente não é a que está sendo tomada. E normalmente tem muito do artista nisso, né? Daquela pessoa que fala assim, eu vou romper. Então, por exemplo, quantos casamentos, quantas festas as pessoas iam e aquela montaréu de flores não incomodava. Não falava assim, nossa, mas gente precisa de tudo isso de flor, pensa o desperdício, pensa isso, pensa aquilo. Aí de repente alguém foi lá e falou assim, eu não, eu vou usar flor seca. E provavelmente nesse primeiro momento houve um estranhamento. Do tipo, nossa, sim, mas flor seca, ninguém usa. Até de repente você olha, nossa, mas é o, por exemplo, né, o buquê com folhagem ao invés de sim, flor, esse né? eu falo, eu também ainda não tive uma noiva 100% green, assim, mas eu falo que eu tô louca pra fazer um casamento, já dei várias ideias. Tem casamentos lindos hoje nos Estados Unidos, principalmente, a gente vê que assim, é algo que tá surgindo, sem usar flor, só folhas. E hoje tem uma Sim, mistura linda de folhas, né? Então a gente exatamente. Exatamente. E E isso a pensar gente que precisa pode analisar o ser, né? comportamento, né? Porque é uma questão de consciência. Primeiro que está vindo e agora muito mais. A gente tem que olhar o novo mundo que está por vir. Se agora, né, as festas já são Sim, super minimalistas em casa, por mais que assim, eu creio que nesse novo mundo que está por vir, que agora a gente vai falar um pouco disso, mas vai ser muito mais valorizado a questão da comemoração, do afeto, né? Eu sim, creio nisso com que certeza. esses valores vão ser outros, mas
muito mais também com consciência, né? Então, assim, eu até Exatamente. uma frase, eu creio, tá? É o que eu creio, que nós estamos migrando para um mundo onde status, dinheiro e poder não vai mais gerir o mundo, né? Eu Amém. creio nisso e estamos, né? Eu acho que a grande... Agora, falando um pouquinho de tendências e falando um pouco do que aconteceu no mundo, então é muito legal que a gente tem que estar olhando todo, né, o cenário, mas claro que mesmo o portal WGSN não esperava o que essa pandemia, né, o que iria acontecer. Então a gente tem que ser Sim. rápido também em inovar. E isso eu vejo para todos os negócios, falando um pouco aqui do Voo Empreendedoras, a gente tem que ser rápido às vezes para ter sacadas, ideias conforme mudanças que a gente não espera, porque se eu tenho aquela mente, né, muito fechada, que esse é o meu negócio, eu vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz, vem uma onda dessa que reestrutura o mundo e que muda, e com certeza eu Sim. vou parar ali no tempo, né? Mas ao mesmo E tempo é, eu vi e é de... oportunidades na crise sensacionais para empresas assim que não existiam começar a existir. Exatamente. Eu acho que essa é a beleza. Até alguém comentou no comecinho, falou que estava empreendendo há 7 anos e como é difícil empreender no Brasil. Realmente, é muito difícil, né? Tem suas vantagens e suas dificuldades. Às vezes assistindo vai falar, meu Deus, mas tomar decisão rápida, quantas coisas. Mas ao mesmo tempo, você sendo dono do seu próprio negócio, se você tem essa sacada e vai, acredita, entende que o mundo está dando sinais, né? Dessas mudanças que estão acontecendo. Então, acho que entender e ter essa visão um pouco até profética, assim, de compreender de que as coisas estão mudando e você precisa tomar uma ação em relação a isso. Né? Eu comentei com a Ivy, eu fui em junho do ano passado para um fórum nas Filipinas. A Ivy, eu Muito vou entrando legal. nesse Sim, sim, assunto. vai que muito legal. Qualquer. Tá. Vai sim. E foi um fórum do movimento de Lausanne, que o movimento de Lausanne, só abrindo parênteses, é um movimento que surgiu há 1974, então já faz bastante tempo, né? Uns 45 anos mais ou menos. E foram entre dois pastores, o John Stott e o Billy Graham, então americano e britânico, como uma forma de pastores ao redor do mundo. Vamos nos conectar, vamos nos encontrar, porque a gente vive muitas das mesmas dores, muito das mesmas coisas e a gente não compartilha. Enfim, esse movimento surgiu e de 74 até 2019 eram sempre feitos encontros entre pastores do mundo inteiro. Sempre pastores, homens, jovens pastores, mas assim, sempre nessa área. E daí, em 2019, eles resolveram fazer esse encontro para quem está no ambiente de trabalho. Porque eles entenderam, assim, tiveram assim, essa percepção de, poxa, se todo cristão estiver trabalhando de fato, trazendo o reino, o mundo vai ser outro. O reino vai vir para a terra. Então, vamos encontrar, vamos colocar todos esses profissionais juntos para conversar sobre, para ter novas ideias, para falar, assim, né? E eu acho que isso já mostrou, assim, opa, é uma visão um pouco diferente do que é a igreja, né? Até, assim, pensando até no próprio movimento Voe Borboleta. Nesse encontro, tiveram cerca de 40% de mulheres, né? Olha a representatividade. Durante Sim, que muito é tempo, a gente, como mulher, estava restrita a uma área, né, da igreja, do exatamente. ministério. Então, essa questão do posicionamento, que é algo que a gente tem vivido aqui no Brasil com o Voe. E um dos exemplos que eles mostraram, Ive, nossa, meu Deus, por que eu não te contei isso? Mas foi de uma empresa nas Filipinas de cosméticos que eles decidiram, são cristãos, eles, o dono, junto, são sócios ali, o marido e a mulher. Ele sempre foi dos negócios e ele largou tudo para viver no ministério, assim. E a esposa ficou, não, a gente tem que voltar a trabalhar na parte de negócios do ambiente de trabalho, a gente precisa. E ele assim, não, não quero, quero só servir, só servir. Até que eles, não, então, beleza, acho que é Deus, né, o Espírito Santo está incomodando. E eles montaram uma empresa completamente diferente. É uma empresa de cosméticos orgânicos, então eles pensaram, vamos cuidar do planeta, vamos usar aquilo que faz bem para o corpo e aquilo que você não vai estar abusando da natureza. Eles contrataram, nas Filipinas é muito parecido com o Brasil em questão de pobreza. Então, eles contrataram os funcionários por um período de 6 horas ao invés de 8 horas. Porque Manila é uma cidade muito grande como São Paulo, então o pessoal leva às vezes 2 horas para ir, para voltar. E eles decidiram pagar 20% mais ou menos acima do salário mínimo, do que era daquela vaga.
porque eles entenderam o seguinte: funcionários bem pagos, trabalhando menos, passando mais tempo em casa, porque às vezes tinha que ter 2, 3 jornadas para conseguir Sim, trazer. As crianças estarão sendo cuidadas. Então não é só é que legal. não é só o funcionário que está crescendo. Sim, São eu tô crianças tendo que não são qualidade, né? expostas a tráfico humano, que não são expostas a tipo de abuso, porque os pais não estão presentes. Aí eles fizeram uma série de decisões visando o bem do funcionário. Então você pensa, alguém que fala, eu vou lucrar menos para cuidar e para zelar pelo funcionário, é um trendsetter. É alguém que está olhando todo mundo e falando, o mundo é movido a dinheiro, mas eu vou ser movido a pessoas, eu vou ser movido ao reino, Uau. né? E daí alguém tem que começar a fazer isso para que as coisas mudem, né? E daí a gente até estava conversando, existe a tendência do mundo, das coisas que estão acontecendo no mundo, mas também existe o reino, né? E o que que é o reino? É paz, justiça e alegria. Então, por que não buscar as tendências do reino, olhar para o mundo e buscar no reino, né? Buscar em Deus o que que ele quer para o mundo e a gente ser ferramenta para que isso venha, né? Sim, e o que a gente falou, nem sempre o sucesso, né, do físico aqui é o sucesso do reino, né? E você ter uma empresa também Uhum. posicionada em trazer mais, né, trazer, que nem eu dou exemplo na minha, mas eu coloquei como eu entrego alegria, né? Alegria e brilho de amor de Deus. Então, assim, nos mínimos detalhes, claro que às vezes, quando a pessoa permite, a gente consegue ser mais intencional ainda, em colocar versículos na decoração, que nem hoje até fiz um chazinho de bebê com palavras, né, declarando sobre aquele bebê que vai vir, mas mesmo aqueles que não, né, que não abrem nada, assim, um cliente que, né, eu sempre mando uma cartinha no final, falando, né, abençoando a criança, falando um pouquinho de Deus, mando uma palavra, a gente já fez em festinha, de mandar realmente uma palavra cada um para aniversariante. Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente está entregando, né, esse amor de Deus. Então, isso é posicionamento de reino, né? Eu acho que a gente ser intencional em qualquer que seja o teu trabalho, né? Você Exatamente. trazer ele, né? Trazer o céu na terra sempre, né? Que agora a gente vai falar também um pouquinho disso. Exatamente. Né? Pensando no nosso, né, no nosso ambiente de Curitiba, se todas as mulheres cristãs profissionais, né, mulheres, homens, enfim, todos os cristãos que trabalham na área profissional, agirem pensando em trazer o reino, trazer alegria, trazer justiça, trazer paz, como a nossa cidade vai ser, né? O que a Exatamente. nossa cidade pode colher disso? Que tipo de injustiça a gente vai poder vir com a justiça de Deus, né? Que transformação social a gente pode ter e ter um pedacinho do céu aqui na Terra, né? Eu acho que não é um convite para depois, é um convite para agora. É. E a gente falando disso, eu até anotei que nosso trabalho é nossa missão, né? Então a gente tem que olhar que você, né, que a Chica tinha falado essa frase, né, a Chaves. É, que Uhum. a gente tem que olhar como missão de reino, né? Aonde você atua, como você pode estar Sim, trazendo isso, né? E junto olhando um pouco exatamente. da tendência do mundo que a gente falou, por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, né? Que mudou completamente o mundo, então foi agora, então tem os marcos, né? Tem um planejamento, mais ou menos, que eu olho as tendências, mas qualquer interação ela pode mudar completamente. Agora o mundo está se reinventando e com certeza muita coisa da quarentena vai ficar. Eu acredito que muitas reuniões, muitos eventos, muitas coisas que às vezes eram para ser pessoas físicas, as empresas vão falar para que eu preciso gastar tudo isso se eu posso fazer online, né? As pessoas, talvez a qualidade de vida, até o tempo de trabalho, as pessoas vão começar. Tem uma outra logística aí, assim como as vendas online, o mundo digital ele já está muito mais presente, né? E é algo Sim, que vai, então a gente tem que influenciar, tem que ver tudo isso. Mas olhando para a questão de reino também, a gente, principalmente, eu acho que é um momento, para mim, pelo menos, está sendo um momento de. É o que eu falo, né? Jesus foi para o deserto por 40 dias, né? O que a gente fala da Arca de isso. Noé, né? Eles construíram para Uhum. que eles chegassem lá, para que o mundo mudasse, para que houvesse um avivamento. Foi preciso o tempo no deserto, de jejum e oração. Então, eu vejo assim que é um tempo de preparo. É um tempo de preparo, é um tempo de construir a Arca de Noé.
Claro que a gente sempre fala, vão ter os que entenderam, os que não entenderam, mas eu acho que Sim. é um tempo de olhar para dentro, é tempo de olhar para tua casa, é um tempo de olhar para os valores, é tempo de refletir em quem você quer ser pós-quarentena, né? E o que eu, como vai ser a minha saúde espiritual, a minha saúde física, a minha saúde familiar, né? Eu até sublinhei aqui uma frase que eu gostei muito, foi o André Fernandes que falou: não espera a próxima crise chegar para construir a tua arca. Forte, né? Bem forte, eu acho assim, é isso, né? Nós estamos aqui na fase de construir a nossa arca, então bora ralar, né? Para mim está sendo um tempo intenso de estudo, de palavra, de dedicação, não ter, né? Não joga esse tempo que Deus te deu fora para construir o que a gente vai ser nesse novo mundo, porque eu creio sim que vai vir, que é um novo tipo de mundo, né? E onde essas questões de dinheiro, poder, então a gente tem que analisar, porque essa tendência vai migrar para todas as áreas. Assim como hoje os supérfluos, o vestuário, claro que vários negócios estão muito críticos, vários negócios estão fechando, nós estamos orando, né, por tudo, mas a gente tem que ser mais criativo ainda, porque hoje não faz mais sentido, por exemplo, né, eu ter aquelas roupas, gastar aquele dinheiro de marca. Então, você vê, as empresas já estavam trabalhando, né, o fast fashion, as mesmas grandes marcas fazendo roupas mais simples para vender, né? E hoje, assim, você vê as blogueiras, blogueiras nem existe mais, né? Mas as influenciadoras. Né? O que a gente olha, tipo, mesmo as de fora, é tudo Amazon, assim, é tudo coisas, né? Moletomzinho, nada de coisa calça baratinha, jeans, menos de 20 nada de dólares. sapato desconfortável. A pegada do tênis com saia já é algo assim, né? Então, ela migra. Por que é o tênis com saia, né? Porque hoje eu já estou muito mais preocupada no conforto. Na quarentena, então, muito mais, né? Agora, o mundo que a gente vai vir, a gente não vai mais ficar gastando à toa com coisas inúteis no mundo que nós estamos. Então, a gente tem que olhar para tudo isso e olhar para os valores que a nossa empresa carrega. Eu acho assim, eu creio que as empresas que realmente só exploram funcionário e que só estão interessadas em dinheiro, em poder, tudo isso vai cair por terra, entendeu? Porque os valores vão ser outros. A gente precisa olhar com um olhar solidário, com um olhar humano. Está cada vez se humanizando mais tudo isso. E aí, quando a gente fala de reino, né? Eu falei um pouco com a Chica sobre... Estou lendo o livro do Bill Johnson, que acho que quase todo mundo aqui já leu, mas enfim, eu só estou lendo agora. Mas eu gosto muito que ele fala dos 3 reinos, né? Então, nós temos o reino físico natural, que é o visível, que a gente vê. Nós temos o reino dos céus, é o reino, né, o reino de Deus, mas existe um outro reino também, que é o reino do inimigo. E quando a gente não cuida de certas coisas, quando a gente legaliza no nosso mundo natural, algumas coisas que muita gente legaliza até por ingenuidade, por não saber, nós estamos legalizando isso, abrindo espaço para a esfera que o inimigo reine, o inimigo domine. Exatamente. E nós temos poder de trazer o reino dos céus para a terra, né? Esse é o reino. E nós podemos viver isso hoje. Viver o céu na terra hoje, a gente não precisa ir para a eternidade para viver esse céu na terra, né? O título do livro Quando o Céu Heaven Invades the Earth, mas quando os céus invadem a terra, né? Em português, né? Acho que é isso, Ana. Eu já ponho aqui para vocês. É esse, né? Quando o céu invade a terra. É o primeiro, o livro básico do Bill Johnson, tá? Mas é que é muito bom, né? Porque acho que trata toda a base ali. Mas... Era o tempo para você ler. Era o tempo. Eu sei que muita gente já leu, que eu tô atrasada, né? Ó, todo mundo aqui já deve estar falando ali, mas eu tô animadíssima lendo agora. E eu até separei, assim, algo, né? Aqui que ele fala o reino natural, ele carrega... que era o que eu queria falar. Não, aqui que era a não fé, que isso que a gente tem que cuidar, que é o unbelief, eu tô lendo em inglês, mas a não fé, ela realmente o não acreditar é a fé em outra coisa que não ser Deus, né? Então, quando você está numa esfera que às vezes você está sem fé, você está sem zerada ali, vivendo nessa esfera do medo que a gente fala, você está totalmente abrindo porta para o reino do inimigo se apoderar. Né? Você está abrindo espaço para esse outro reino.
enquanto você pode estar trazendo, você pode trazer realmente viver aquele céu, né, hoje na Terra. Sim. E é muito Até isso como. Ai, desculpa. não, pode falar. Depois eu falo que eu Não, só ia falar brincadeira. de como esses pensamentos às vezes vêm no trabalho, né? Ou vêm quando você pensa em agir diferente. Nessa questão do trendsetter, de quebrar com o que a gente conhece. Às vezes você olha e fala assim, não, não tem jeito, eu tenho que fazer assim. Não, não tem jeito, o mercado pede isso. Não, não tem jeito. Eu não vou, sei lá, um exemplo bem bobo, tá? Mas assim, tipo, eu não vou, não posso ir sem salto num casamento. Por que não pode? Né? Eu acho que assim, bem um exemplo ridículo, mas assim, é um exemplo daquilo, daquelas amarras e daquelas coisas que a gente pensa que, nossa, mas esse padrão, seja esse padrão de beleza, esse padrão de negócios, esse padrão de família, é um padrão da onde vem, né? De quais três reinos ele é. Então, quantas vezes a gente está compactuando com padrões que não é o nosso, que não foi estabelecido para nós, Sim, né? e quando a gente fala assim, que é super legal que a gente pode falar de tendências, de você seguir moda e tal, mas nunca deixando de ser a tua identidade, entendeu? Porque a tendência, ela Sim. tem várias, né, nichos, e eu acho que o principal, quando a gente olha em tendência dos céus, do reino, é que ele fala com a nossa identidade. Então, assim, não é porque, ai, é moda o cabelinho curto, tipo a Mari cortou, que eu vou cortar, entendeu? Porque cabe a minha identidade, quem sou eu, né? E qual é o meu estilo, qual é o meu. Eu acho que isso hoje é uma das Exatamente. principais tendências, né? É você realmente mostrar aquilo que você é, né? Como Deus te fez, e entender a tua identidade no reino. Exatamente. Né? Exatamente. Não, e eu acho que é muito poderoso isso, porque essas partes, eu acho que até mesmo da moda, elas refletem muito o que a gente crê sobre nós, né? Então, assim, não, eu não posso usar, sei lá, eu só posso usar preto porque eu tô acima do peso, eu só posso usar isso por conta daquilo. E de repente são amarras que estão afetando diretamente a sua identidade, né? Então, é, enfim, eu acho que essa questão de abrir e olhar para o mundo e olhar o que está acontecendo e olhar como isso influencia a minha decisão e como eu decido me posicionar, a partir do momento que você descobre isso e você vai numa área, é um efeito dominó, né? Todas as áreas Exato. vão sendo mudadas. Então, às vezes, até ideias de solução para trabalho que você sempre falou assim: não, isso não faz sentido para mim. E de repente é uma baita de uma mentira que está sendo acreditada, né? Exatamente. Então, alguém precisa romper com isso para que venha, digamos, a contratendência, né? E que venha algo que fale assim, o mundo caminha desse jeito, mas não, existe outro jeito para Exatamente. ser visto. Existe outro, né? E existe aquela tendência dos céus que a gente pode se posicionar, porque eu acho que dentro disso da gente construir a nossa arca é muito como o mundo está se posicionando e como nós estamos nos posicionando, né? Porque como já foi falado em muitos cultos e muitas lives, né? Eu creio que Deus é um Deus de amor, que ele não vem fazer tudo isso, como muita gente, né, fala que pode. Deus, ele realmente está aqui para curar. Né? Então, Deus não vai colocar um coronavírus espalhar aí. Mas eu acho que tem consequências do mundo que a gente está vivendo. Né? Infelizmente, muitas coisas, como por exemplo, eu falo, é um assunto meio mais chocante, mas eu gosto de trazer esses pensamentos. Mas assisti uma live da Dona, né, que ministra o Souza lá da Bethel, e ela deu um exemplo até que foi que muitos foram contra ela e tudo mais, mas eu achei um exemplo muito de se pensar, que ela falou da questão, por exemplo, do aborto, que em Nova York foi legalizado. Então, muitas coisas do mundo estão sendo legalizadas e coisas que não estão na palavra de Deus, coisas que Deus avisou há muito tempo que sim, né, que vão contra aquilo que a gente fala quando a gente declara vida. Né? Então, assim, essas esferas podem sim estar gerando, porque aqui eu estou liberando uma esfera para o inimigo atuar diretamente, né? Então, enquanto eu não Sim. trago o reino dos céus, eu estou abrindo portas para trazer outras esferas de coisas do inimigo. Mas nós somos aqui agora, né, um exército de lutadores e que nós estamos aqui em oração batalhando para combater, digamos, tudo isso.
né? Hoje eu penso assim, né? E até separei aqui uma das frases que vocês estavam falando do livro do Bill Johnson, mas que o céu não é o nosso destino eterno, mas é a nossa realidade presente também. Então, eu posso trazer, né? Ele não é o nosso destino, simplesmente eu não preciso ficar esperando. Claro que nós queremos a eternidade e ver eterno, mas eu até a Gil Friesen, que estava ontem na live, né? Ela falou: olha, tem algo hoje poderoso aí, porque a gente estava aqui até numa discussão do que realmente é a eternidade, sabe? Do que realmente é o céu. E se o céu for aqui, né? E se tudo isso na Arca de Noé, se depois tudo que é ruim, né? Digamos, sair desse mundo e o céu ser agora, né? E foi muito legal que ela me passou uma palavra aqui, tá lá em Gênesis 8, separei aqui de 4, 5, que achei muito chocante, porque hoje é dia 17 do 7º mês, né? E eu tenho olhado muito as datas com a quarentena, porque para mim, quarentena é tempo de que Deus está fazendo algo, é algo grande. Eu tenho visto como nesse olhar. E que ele vai fazer, ele vai curar, e assim como a gente olha para tudo, ele está curando. E está escrito assim em Gênesis 8. No dia 17 do 7º mês, hoje dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. Então, olha só, vamos aguardar o primeiro dia do 10º mês aparecer os picos das montanhas, né? E ele vai falar que no fim dos 40 dias Noé abriu a janela que havia feito na barca, né? E aí soltou. Então, a gente está num período, a gente sabe que isso vai acabar, né? Uma hora vai terminar, mas e o que a gente vai levar de tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão. Como que vai ser a tua arca? E exatamente pensar que a gente, né, assim como Noé, estamos todos com nossos núcleos familiares, né, juntinhos. Olha só, né, mesmo em tempo de tanta coisa ruim acontecendo no mundo, a gente tem o privilégio de estar juntinho em família, né? Muito arca, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que essa questão também, puxando um pouco para a tendência que eu não tinha parado para pensar, mas essa própria questão do ato da. Aí, ó, a Ana já foi ali, já foi antes, do soltar a pombinha. Esse ato profético, esse ato de fé, de eu vou soltar para ver se tem terra. E quantas vezes, né? E eu acho que até nessa própria questão do que a gente tem falado de tendência, de entender o mundo, de entender o que está acontecendo, da gente, tipo, olhar para o céu e falar: ó, Deus, eu tô jogando a pombinha. Me traz, né? Traz os sinais. E eu acho que esse traz os sinais é justamente isso que a gente. Ser um cool hunter, traz os sinais. Né? Não Sensacional. só do que está Os acontecendo sinais e aqui na maravilhas Terra, são mas no ele, né? É céu. a manifestação dos céus na Terra, sinais e maravilhas, né? Exatamente. Então assim, a gente olhar para os sinais Exatamente. dele, né? E não olhar só para... Porque é impressionante. A gente fala disso o tempo todo, né? O poder da nossa declaração, o poder do que a gente fala. Então, assim, nas pequenas coisas, né? Fica falando, porque só vai piorar, porque isso não sei o quê, porque as aulas não vão voltar, porque... gente, vamos, né, declarar o contrário, declarar positivo e ver os pequenos sinais de Deus, porque assim, realmente, Deus tem feito maravilhas, né? Mesmo das pessoas que estão com Covid, mas que eu já sei de vários, que a gente orou e não teve sintoma nenhum. Né, vamos lá, intercedendo por mais e mais, e quantas cestas básicas nós estamos conseguindo arrecadar, né? O Fábio Lugarini estava aqui esses dias da House falando de 20, que ele começou com 20 cestas, né? E virou uma distribuidora agora de cestas, de toneladas de alimentos. Então, assim, olha quanta coisa Deus está fazendo, né? Deus está tocando o coração das pessoas, né? Deus está mudando padrões. Eu acho que A gente essa tem é a visto questão. exatamente. E eu acho que essa questão, né, mesmo em algo tão ruim acontecendo, quanta bondade tem sido revelado, quanto cuidado, né, tem sido revelado e a gente tem vivido e a gente tem visto igrejas se juntando para ajudar quem está financeiramente, né, não está instável. E eu acho que todo esse movimento, assim, novamente, os sinais, né? Quando a gente é despido das ferramentas que a gente tem para fazer um culto massa, de fazer uma coisa com luz, de fazer algo assim, né? Igreja com fundo preto, toda aquela questão assim
do culto em si, de repente foi despido de nós, como igreja, né? Toda a questão Exatamente. de pequenos grupos, da gente estar junto, foi despido da gente. E como é que a gente fica? Como é que a gente vai ser igreja? E eu acho que está aí o grande desafio, porque quando tira as muletas, a gente tem que fortalecer o músculo que estava ali acostumado na comunhão para chegar até Deus. E de repente essa comunhão, como a gente conhecia, não é mais. Então, o que que a gente E aprende o que, disso e como que Deus nos encontra de outra forma, né? Como que a gente passa a buscar Deus de outra forma também. e o que a gente falava tanto da religiosidade, né, de se apegar que assim Deus não está só dentro da igreja em si, né? Que Deus não é um relacionamento com Deus, o que ele mais quer da gente? Relacionamento e intimidade. E para você buscar Sim, relacionamento e intimidade, não é só indo no culto de domingo. Né? Então eu acho que agora ele tira, mas assim, ele põe quanta coisa, os movimentos online, ali a gente já está vendo que a igreja está muito exatamente. mais fortalecida, ela está muito mais unida. Está falando, ah, tá bom, a gente não vai poder ir no culto de domingo, ah, mas não é assim que nós vamos parar de falar. Ao contrário, enquanto eu falava para uma pessoa, né, eu falava ali, beleza, uma igreja que cabe 100 pessoas, agora os pastores estão podendo falar para muito mais, né, nos Exatamente. cultos online, que chegando em casas, eu mesma já encaminhei a flechinha santa que eu aprendi aqui com as borboletas, que é um negócio, eu já encaminhei vários cultos, várias palavras, e que chegou assim, Lares, que nossa, que eu nem imaginava, né, a pessoa não... Exatamente. Opa, deu uma travadinha, mas voltou agora. Mas eu acho que uma coisa ainda nesse. Tá... Eu vou ter que colocar meu Voltou ao carregador normal? mais, eu achei que não voltou, só vou pôr o meu carregador aqui. Ah, tá. Beleza. Então, quando você vai colocando, eu vou falando. Não, pode Porque eu falar. acho que, assim, algo que. O que a gente comentou, né, sobre essa questão das tendências, só dá um pouquinho de ferramenta para vocês entenderem, e eu vou dar um exemplo de como, quando essa ferramenta é usada, como a gente consegue aplicar de várias formas. Né? Mas a gente consegue ver que uma tendência está chegando quando a gente vê em várias áreas da sociedade ações que falam a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, os casamentos menorzinhos, mais na beira da praia, sem sapato alto. A influência do Instagram que está usando roupa de ficar em casa ou a saia com tênis. O bolo que é o naked cake, que não é cheio de cobertura, com algo grossão e tampando, mas é bem natural. As flores secas, pintura, sabe, várias coisas em várias áreas. Na arquitetura, por exemplo, as paredes mostrando tijolinho. Tudo isso está falando um pouco da mesma coisa, né? Olha só, é o natural, é algo sem o reboco, né? Sem o reboco em várias áreas, assim. Então você começa a perceber, nossa, mas olha só, na comida, né? Sei lá, o super chefe fazendo algo super simples que é só o produto orgânico bem feitinho, mas sem ser um monte de tempero em cima. Então essas coisas elas mostram algo que a essência, exatamente, Exatamente. esse pensamento igual sendo reverberado em várias áreas da sociedade. E daí, algo que assim, eu olhando, quando né, começou toda a questão da pandemia, eu trabalho na área de viagem, de turismo, de estudo, que foi completamente afetada assim de cara, né? E vendo várias Eu áreas sendo também. afetadas assim. Você também, né? Eventos. É verdade, as duas bem Nós duas afetadas, estamos né? É bem. verdade. Exatamente. Mas de como vendo como o mundo tava, tá? Vou viajar aqui, por favor, viajem juntos. A gente tava num momento assim, meio que Torre de Babel. A gente digo como sociedade, como mundo. Nós somos imparáveis. Olha, a tecnologia faz isso, você pode fazer isso no culto, você pode dar o dízimo do seu celular. Aí, olha só, isso, olha o que o homem criou, olha o que o homem criou, olha o que o homem Eu criou. comando, né? Eu Uau! controlo. Exatamente, de repente, pá, a ilusão do controle caiu. A venda do nosso olho caiu. A gente não controla nada. A gente não controla nada. A gente não consegue inventar uma cura em 24 horas. A gente tem que ir para o nosso casulo, para a nossa arca, para poder dar tempo para as coisas melhorarem. Então, pensar Para assim, uma uau, coisinha, como diz um amigo meu, que nem ser vivo é, né? Tem um vírus que nem ser exatamente! vivo é. Então, assim, eu não sou tão prepotente, né? Que eu posso tudo. Eu acho. Exatamente. E como é forte isso, essa quebra da ilusão do controle, né? E eu acho que isso vai impactar a nossa sociedade, digo, não só o nosso ambiente cristão, porque, ó, para nós como os cristãos, eu acho que assim,
vem o arrependimento, mas vem o arrependimento. Deus, desculpa, desculpa, porque eu achei que a gente, como igreja, achava que tinha tudo controlado. A gente achava que tinha tudo controlado. E com esse tanto de arrependimento, né, que avivamento que pode vir, né? Porque a combustão para o avivamento é o arrependimento. Então, olha só o que Deus tem nos chamado para nos arrepender mesmo dessa ideia de que a gente controla alguma coisa, né? E como isso, na verdade, eu acho que assim, é um grande despertar mesmo para declarar e para perceber que a salvação está em Cristo, né? Que as nações vejam que o controle não está na tecnologia, não está em nada, a não ser na salvação em Cristo, né? E sim, eu Então, acho isso... quebrando e olhando para o outro lado a questão da religiosidade, né? O que a Ana colocou ali é a essência, e eu acho que é um mundo muito mais verdadeiro. E é cada vez mais o movimento unido, né? Todos os cristãos unidos e deixando caindo por terra o que é realmente religiosidade, que está, né, ali tá ali no quadradinho dentro da igreja e que na verdade isso só destrói. E sim, a gente falar em poder do Espírito Santo, em falar em reino de Deus realmente na Terra, como unidade, como uma igreja com unidade, usar as ferramentas online para esse avivamento em unidade, né? Exatamente. Porque acho que realmente nós, como igreja, com certeza caímos no pecado de tentar construir uma torre de Babel nossa, né? De transmissão. É claro, não, gente, a transmissão tem sido bênção, é o que tem sustentado a gente como igreja. Mas colocar isso como sendo maior, né, do que Deus, do que o mover de Deus. Então, nossa, olha que a Ana ainda colocou a remoção de coisas que podem ser abaladas, isso é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus 12, 27. Perfeito, perfeito. Isso aí, Aninha. Obrigada por estar isso. com a gente aqui. Isso. Então, realmente, ter essa visão do que está acontecendo e conseguir ter essa leitura dessa ferramenta, gente, a gente olha assim, meu Deus, olha o que Deus está fazendo, eu quero me preparar, eu quero construir minha arca, isso que porque eu quero me preparar, eu quero viver isso, eu quero que o céu venha, né? É isso que eu acho, a gente pode ficar olhando, nossa, não aguento mais ficar em casa, não aguento tal, mas a gente pode olhar isso com uma olhada e falar o que Deus vai fazer com tudo isso. E aí eu me animo, gente, eu me animo, porque eu tenho uma fé que vai vir coisa muito boa por aí, né? É um mundo muito mais verdadeiro. É um mundo que está realmente, quem colocou ali, né? A gente está chacoalhando ali a poeira e deixando tudo que... Ó, né? Dani, os sonhos dela. Já conta aí, Dani, já conta aí os teus sonhos. E eu vejo que é isso, assim, a gente não pode esperar a nossa próxima, porque vão vir outras, né, crises para a gente realmente repensar e construir essa nossa arca e construir o que o mundo está se unindo para viver nesse, né, com esse avivamento, com tudo. Eu acho que Deus tá de olho, Ele está preparando, Ele não está dormindo. Deus está fazendo, Deus está fazendo. E tem sinais e maravilhas que a gente vai perceber com tudo isso. Amém. 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 Nossa, Ivy, faltam 7 minutos só. Nossa, já voou. Já voou. Então vamos orar, acho que sobre isso, né, para a gente finalizar. E se tiver mais alguma palavra para a gente entregar, né, acho que sobre usando isso, as tendências. Então, nosso grande recado, assim, é que olhem para o todo, né? Vamos pegar essa mentalidade de cool hunting, de olhar para os pontos, depois lembram, né, das etapas. Olhar para fora, colocar os valores, ver o que aquilo se parece, analisar aquilo para a gente ter um resultado. Né? E eu acho que a gente pode, sim, usar todas essas etapas para ver o que o mundo está acontecendo, acompanhando, mas olhando a esfera dele, a esfera do reino nos céus, e para ver o que ele vai fazer, porque, para mim, tem algo sensacional, é um novo mundo muito bom está por vir. Amém. Amém. Antes só de orar, enquanto você falando já veio, né? Eu acho que essa questão dos mundos, né, e dos reinos, quando a gente tem esse olhar de cool hunting, quando a gente tem esse olhar afiado e curioso para entender o porquê das coisas, é quase como se a gente tivesse com uma tesoura e de repente a gente visse todos os fios de nylon, tá? Vou viajar, mas foi a visão que vem. Como se tivesse um monte de fio de nylon amarrado em árvore, assim, pra gente sair tropeçando por tudo, sabe? Como se fosse arapuca mesmo, armadilha do diabo. Quando a gente consegue ter essa percepção do que é de cada reino e do que da tendência, ou que seja
os sinais que estão vindo ali, e você percebe, você fala, olha, isso aqui, essa tendência, ou esse sinal que eu estou vendo em todos esses lugares, não é algo que eu compactuo, a gente sai cortando isso. E daí é coisa que você não vai cair mais. Então, por exemplo, eu vou consumir desenfreadamente, gerar um monte de lixo, né? Não zelar pelo planeta, isso aí está compactuando com que reino? A gente é mordomo do reino, né? Ou eu vou consumir desenfreadamente, vou comprar roupa que eu sei que provavelmente a pessoa que trabalhou para fazer aquela roupa, ela não foi paga de uma forma digna, ou ela foi até trabalho Sim. escravo. Eu não posso compactuar com isso. E daí, de repente, é como se tudo isso se acendesse e parar de comprar de certas lojas, parar de comprar certos alimentos, são coisas que vão vir naturalmente e você vai saber por que você está fazendo O isso, porquê você está fazendo, né? né? E, enquanto isso, até deixar Exatamente. aqui, né, o nosso bazar do voo, mas que foi uma ideia muito disso, do que a gente não usa mais, é a gente poder vender e trocar isso por cestas básicas, por kits de alimentação, de higiene para aqueles que mais precisam. Então, faz todo sentido. Hoje é isso que a gente quer um mundo alimentado, um mundo bom, um mundo vivendo o céu na terra, né? E não mais Amém. preocupado com um armário entulhado, cheio de coisas sem usar. É verdade, é verdade. Aninha, só respondendo ali esses 3 reinos, sim, quando o céu invade a terra. É isso aí. Bom, vamos orar aqui rapidinho que nós já estamos finalizando. Vamos. Senhor Deus, Pai, quero declarar agora obrigada, Pai, por todo mundo que ouviu essa live e aqueles que ainda vão ouvir, Pai. Eu declaro, Pai, que será um tempo de abrir os nossos olhos ainda mais, os olhos espirituais abertos, ouvidos abertos, para a gente não enxergar só o mundo natural, mas a gente enxergar o reino dos céus presente aqui na terra. Esse reino, ele está acontecendo e que a gente olhe com um olhar somente para ele, para o que ele está fazendo. E eu declaro que será aqui um novo tempo pós-pandemia, em que a gente vai conseguir coletar todos esses sinais que Deus está nos dando para trazer um avivamento na tua igreja, sim, Pai. Um novo mundo e um mundo o qual será muito mais unido em manifestações e poder de Deus e não mais em religiosidade, Pai. Algo grande, Pai, que o Senhor tem feito, Pai. Declaro isso para o teu reino, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Espírito Santo, muito obrigada porque você é o Consolador, você está conosco e você fala conosco, você fala conosco. Então a gente pede que a gente possa viver a nossa vida não com o nosso olhar, não com a nossa visão, mas com a tua visão, com a tua percepção, com o teu discernimento das coisas que estão ao nosso redor, para que a gente possa olhar as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão produzidas, as coisas que estão na nossa frente, e não ver simplesmente o óbvio, mas que a gente possa conseguir ver além, e que a gente possa conseguir, vendo além, perceber isso e trazer e buscar das tuas coisas e buscar do teu reino, Deus. Para que no nosso dia a dia a gente possa trazer o teu reino, Deus, para que tudo que a gente possa fazer possa trazer paz, justiça e alegria. Deus, nos dá desse termômetro. Segunda-feira, quando a gente começar a trabalhar, domingo, ajudando nas coisas da igreja, nos dá esse termômetro, se o que nós estamos fazendo está trazendo paz, justiça e alegria. E que a gente possa conseguir, assim como essa bússola, Deus, resolver e mudar o nosso caminho quando a gente perceber que a gente não está fazendo isso. Então, traz também arrependimento, Deus, para que a gente possa conseguir perceber quando a gente está longe daquilo que você tem do teu reino, mas que a gente possa ser rápida para falar, não, eu não quero isso, eu quero o teu reino, e que a gente possa conseguir plantar essas sementes para que a gente possa conseguir lançar essas tendências, Deus, que é ter o teu céu aqui na terra, Deus, que a gente não desanime, que a gente não ache que é impossível ter o céu aqui na terra, mas que a gente tenha essa sede insaciável e essa curiosidade insaciável pelas tuas coisas, pelo teu reino, Deus. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, é tempo do céu invadir a terra e essa ser a melhor tendência de todas, né? Essa é a nossa macro trend, nós vamos seguir nela. Ai, amém. Mais e mais. Amém. Né? Uau, é isso avivamento. mesmo.
É o avivamento que nós estamos para ver. Pessoal, tem 24 segundos ali, então. Obrigada, Chica. Obrigada a você. Foi uma delícia. Muito bom também saber o quanto a gente segue aí nos mesmos caminhos das tendências. Sim. Né? Meninas, qualquer dúvida, nos escrevam. Tá bom? Aguardamos, né? Obrigada para todo mundo.